Graças a paz, irmãos. Convido vocês a abrirem a Bíblia do primeiro livro de Moisés, Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Nós vamos iniciar lendo o versículo 1. E depois nós leremos os demais versículos. Gênesis 22, 1, Moisés escreveu assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Bem, irmãos, nós vimos domingo passado que não há limite de tempo para que um servo de Deus passe por uma experiência com o seu Deus. E muitas vezes essa experiência pode ser levada ao limite da sua fé. Abraão tinha mais de 115 anos quando passou por essa prova, uma prova difícil. Nós podemos dizer que essa foi a prova mais difícil da vida de Abraão. E Abraão tinha aproximadamente 115 anos quando ele experimentou, podemos dizer, o melhor com Deus. É muito importante quando a gente entende que passar por qualquer provação com Deus é a melhor coisa que um homem pode experimentar, porque é impossível o homem evitar o sofrimento. O sofrimento, ele é inerente à humanidade, faz parte da vida do homem devido ao pecado. Porém, o Senhor, ele tem usado na história do seu povo o sofrimento como ferramenta para não apenas santificar os seus filhos, mas principalmente para se revelar aos seus filhos. E meus queridos, o texto começa: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Quando nós lemos essa narrativa, com certeza nós temos que nos lembrar de Isaías. Quando Isaías escreveu no capítulo 55 do seu livro, e ele disse: os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. É impossível ler essa narrativa sem ter esse esclarecimento. Mas, meus irmãos, eu disse para os irmãos que esse texto, essa narrativa, ela é de fácil compreensão. Qualquer cristão, quando lê esse texto, consegue entender o que está acontecendo. Isso é o propósito das narrativas. Porém, muitos ficam chocados. Eu falei para os irmãos que esse é um texto polêmico. E esse é um texto polêmico por causa da intensidade dos acontecimentos na narrativa. Mas esse texto só é difícil para nós quando nós lemos a Bíblia longe do propósito para o qual a Bíblia foi escrita. Imagine você num quarto escuro e de repente você se levanta. É lógico que você já sabe onde estão as coisas, né? Senão você vai cair. E você se levanta para poder ler a Bíblia. E aí você senta num local do quarto ali e você liga a luminária bem em cima da sua Bíblia. A palavra de Deus, ela precisa ser lida à luz da perspectiva de um Deus que está se revelando. Essa narrativa e muitas outras da Bíblia, elas só se tornam polêmicas e difíceis quando nós não lemos a Bíblia à luz de um Deus que está se revelando. Nós vamos perceber que essa narrativa, ela tem a ver com Abraão, mas ela está muito além do entendimento, do discernimento, do pensamento de Abraão. Queridos, a Bíblia, ela precisa ser percebida. Por isso que ela precisa ser vista como algo precioso para nós. Porque nós temos diante de nós um livro que fala sobre um Deus que está se revelando de forma progressiva e contínua. Por isso que nós precisamos ler todos os textos nessa perspectiva. Quer ver um exemplo? Se nós sabemos que Deus inspirou Moisés
para escrever esses livros. E vocês percebem que quando eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, eu disse assim: abram a sua Bíblia no primeiro livro de Moisés. Quando Jesus estava no caminho de Emaús com 2 discípulos, a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, expôs a eles tudo o que havia de acontecer com o Filho do Homem. Quando Jesus começou em Moisés, Jesus começou em Gênesis. Porque o propósito da palavra de Deus, quando foi dada aos seus escritores, foi revelar Deus. E Jesus Cristo é o ápice da revelação de Deus. Então, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, Moisés não está querendo trazer e deixar um relato sobre a origem das coisas. Meus irmãos, é uma perda de tempo você querer saber quando que os dinossauros aparecem na história. Querer trazer a ciência para tentar encaixar os acontecimentos, isso não tem a ver com o propósito das Escrituras. Isso é perda de tempo, isso é perda de energia, isso é perda de foco. Quando Moisés escreve Gênesis, Moisés está escrevendo para um povo que está nas campinas de Moabe. Esse povo está prestes para entrar na terra prometida. Moisés já é um idoso. E o que Moisés quer mostrar? Moisés quer mostrar para esse povo que vai entrar na terra prometida de onde eles vieram. E você percebe que no capítulo 12 de Gênesis, Moisés começa falando sobre Abraão, porque a história do povo de Israel começa por meio do chamado eficaz de Abraão. E a partir do capítulo 12, ele começa a escrever sobre a origem deste povo e termina como? Como o povo chegou ao Egito. José. Porque esse povo vai entrar numa terra e eles precisam saber de onde eles vieram. E eles precisavam saber, meus irmãos, que a essência do patriarca deles tem a ver com a essência daqueles que andam com Deus: fé incondicional e obediência. E meus queridos, quando Moisés escreve, e é interessante esse discernimento, porque Moisés, ele foi alguém que, muito depois de Abraão, ele estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, e de repente, o Deus que ele ouviu falar, se revela a ele. E como que esse Deus que ele ouviu falar se revelou a ele? Eu sou o Deus dos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, eu sou o Deus que tem se revelado ao povo que eu separei para mim. Então, Moisés, o que está acontecendo aqui na sarça é uma continuação do que eu estou fazendo com o meu povo. Eu sou o Deus que você ouviu falar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés está escrevendo agora sobre quem? Sobre o patriarca deles, Abraão. Quem foi esse homem? Como foi o andar desse homem com Deus? Totalmente coerente. Porque se esse povo que veio de Abraão vai entrar numa terra repleta de deuses, eles precisam saber que a essência deles tem a ver com fé incondicional e tem a ver com obediência plena em Deus. Fazendo um parênteses aqui, eu fiquei muito feliz quando uma irmã disse para mim que antes dela vir para o culto, no sábado, na sexta, ela ouve o sermão novamente do domingo passado, para que ela possa continuar tendo na cabeça dela muito claros ensinamentos, porque no outro domingo isso vai continuar. Isso é muito bom. Eu sei que tem alguns irmãos, algumas irmãs que fazem anotações, mas apesar disso ser muito bom para a sua didática, muito bom para você ter de forma mais consistente os ensinamentos na sua mente, é importante que você leia as suas anotações antes de vir para o culto. Porque normalmente nós estamos continuando um pensamento. Para facilitar o entendimento dos irmãos, eu deixei as lições que nós estamos vendo com 2 palavras apenas. Então nós vimos até agora que aquilo que aconteceu naquele monte em Moriá, o altar em Moriá, ele nos ensinou em primeiro lugar sobre essa obediência incondicional. Nós vimos isso.
domingo passado. Se nós olharmos, nós vimos nos primeiros versículos que as provações dadas por Deus, elas são difíceis, mas essas dificuldades não impedem nossa obediência ao Senhor. Por isso, obediência incondicional. As dificuldades da prova não impedem a nossa obediência ao Senhor. Não é interessante? Abraão havia entregado todo o seu passado a Deus, em Gênesis 12. Quando ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar em que Deus mostraria. Em Gênesis 22, Abraão está entregando todo o seu futuro em adoração ao Senhor, porque Isaac era o seu futuro. E é interessante que, novamente, para um lugar, em um lugar que Deus mostraria para ele. Então nós percebemos que Abraão foi um homem que entendeu que Deus muitas vezes pede tudo o que temos, para que Ele seja exatamente tudo o que nós precisamos. Abraão aprendeu isso. Mas nós também vimos domingo passado sobre a fé relacional. E o que é isso? Se nós olharmos o versículo 1, irmãos, está claro que essa aprovação não foi uma aprovação de Isaac, não foi uma aprovação para Sara, não foi uma aprovação para os servos de Abraão. A aprovação foi dada a Abraão. Deus pôs Abraão à prova. Tanto é que no versículo 14, quem vai dar o nome ao local de o Senhor proverá é Abraão. Porque a prova é uma prova de Abraão. É Abraão que está sendo experimentado. E apesar de todos os sentimentos silenciosos que nós conseguimos ouvir, todos os sentimentos presentes na vida de Abraão, na mente de Abraão, no coração de Abraão, não impediu a resolução de Abraão. Abraão, ele estava resoluto. Abraão tinha tanta certeza que ele mataria Isaque, como ele tinha certeza que ele desceria do monte com Isaque. Ele só pôde ter essa certeza por causa da fé dele, que era uma fé relacional. As experiências que Abraão tinha com Deus o capacitou para ficar resoluto, mesmo diante de tantos sentimentos contraditórios. E aí nós vimos que a obediência, talvez ela não faça sentido para você, talvez a obediência não faça sentido para as outras pessoas, mas o quanto nós conhecemos de Deus, isso vai determinar a nossa obediência na provação. E tudo isso que nós vimos tem a ver com o primeiro recorte da narrativa, que vai dos versículos de 1 a 6. Agora eu quero ler com os irmãos dos versículos de 7 a 12, porque a narrativa ela continua e fica mais intenso os acontecimentos. Diz assim: Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao altar, acabou aqui o segundo recorte, do 7 ao 8, e vamos continuar. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele. Vamos orar, irmãos? Pai, como é precioso estar diante da tua presença. Como é precioso poder ter recebido a revelação do Senhor. Como é precioso ter olhos para entender tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Glorificamos o teu nome pela tua palavra que nos foi deixada. Ó Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque neste momento, no século 21, nós aqui, nesta igreja, nesta cidade do Vale do Paraíba,
nós seremos edificados por essa palavra, ó Deus, que foi deixada a nós tanto tempo atrás, mas que continua a produzir transformação na vida do teu povo. Senhor Deus, que o Senhor santifique a sua igreja por meio da exposição desses acontecimentos de adoração no Monte Moriá. Que esse altar em Moriá continue a nos ensinar sobre o Senhor, sobre nós e sobre aquilo que o Senhor está fazendo na vida do teu povo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Bem, queridos, um altar em Moriá hoje nos ensina sobre a esperança fundamentada de Abraão. E o que significa essa esperança fundamentada de Abraão, que está nos versículos de 7 a 10? Nós temos que perceber que se até agora nós aprendemos sobre a obediência incondicional de Abraão, nós aprendemos sobre a fé relacional de Abraão, nós vamos perceber que a esperança de Abraão, ela estava fundamentada em convicções. E o que eu estou querendo mostrar para os irmãos? É que Abraão, ele já era um homem experimentado para confiar em Deus quando as circunstâncias diziam não. Nós vivemos uma crise de fé. E quando eu falo que nós vivemos uma crise de fé, em primeiro lugar tem a ver com a própria definição de fé. Mas só é possível definir fé quando nós entendemos que fé tem a ver com uma caminhada pessoal com Deus. Não dá para falar de fé pensando em algo teórico. Não dá para querer explicar a fé por meio de pensamentos acadêmicos. É impossível. A fé bíblica. E o que nós vamos perceber é que Abraão, no decorrer da vida dele, todas as experiências que ele teve com Deus, o experimentou. Em que sentido? Abraão, agora, ele já era um homem experiente. Quando as circunstâncias se levantavam contra, ele podia dizer sim. É sobre Abraão que o autor de Hebreus escreveu que ele cria contra a esperança. E o que isso significa? Que tudo dizia não. Para a vida, no contexto de Abraão, tudo dizia não. Enquanto Abraão, ele olhou para as promessas do Senhor, ele confiou em Deus. Mas voltando aqui, Abraão foi alguém experimentado, no sentido de que ele poderia, e ele conseguia confiar em Deus, quando ele olhava para as circunstâncias, e as circunstâncias eram totalmente contrárias. Meus irmãos, o silêncio de Abraão, nesse período, foi um silêncio inundado de convicção, diferente dos nossos silêncios. Normalmente os nossos silêncios, eles são inundados de dúvidas. Por isso a importância de buscarmos conselhos bíblicos, porque muitas vezes é difícil. Mas Abraão, o silêncio de Abraão, é no silêncio inundado de convicção. Para Isaac, meus irmãos, a conta não fechava. Isaac, ele teve uma leitura lógica do cenário. Imagine só, Isaac está com Abraão durante 3 dias, Abraão está se preparando para o holocausto, e Isaac está vendo. Isaac sabe o que é necessário para o holocausto. É necessário fogo, é necessário lenha, é necessário um altar e é necessário um cordeiro. Abraão, ele poderia, preste atenção nisso. Enquanto Abraão está se preparando, o filho dele, Isaac, está vendo. Lenha é possível encontrar no local que a gente vai. Era possível pegar a lenha lá, quando eles chegassem no local. Abraão corta antes. Fogo é fácil encontrar, levar alguma coisa para fazer fogo. Abraão leva antes. O altar, Abraão já sabia onde seria. Agora, o que Abraão deveria levar desde o início, a primeira coisa que ele deveria separar, lá ainda no contexto da casa dele, era um cordeiro. E Isaac está vendo que nada disso está acontecendo. E ele está vendo, ele está tendo uma leitura lógica da situação. E aí ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz tem a ver com a lógica. E o que ele diz? Pai. E Abraão responde: eis-me aqui, meu filho.
Pai, olha, nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o altar, temos tudo, mas onde está o cordeiro? Pai, a conta não fecha. Meus irmãos, o que nós vamos ver na resposta de Abraão, é que quando Abraão diz assim, o meu filho, a conta não precisa fechar. A conta não precisa fechar. Nós precisamos entender que está tudo certo. Está tudo ok. Está tudo ok. Mas essa resposta de Abraão estava fundamentada em quê? Você pode imaginar os sentimentos dele. Os sentimentos são silenciosos, ele não fala nada, mas nós podemos perceber, mas Abraão não está em nenhum momento fundamentado, os seus passos, o seu direcionamento, a sua caminhada não está fundamentada em nenhum dos seus possíveis sentimentos, ele está fundamentado em uma palavra dita por Deus, lá em Gênesis 12, há muitos anos atrás, em Isaque será bendita a sua descendência. Ele está fundamentado nisso, em Isaque será chamado a sua descendência. Em outras palavras, a conta não precisa fechar, meu filho. A conta não precisa fechar, as coisas não precisam estar claras em nossa mente, as coisas não precisam se encaixar em nossa mente. Eu creio no que Deus já disse e eu sei que Ele é fiel para sustentar o que Ele falou. Meus irmãos, essa esperança de Abraão, em nenhum momento nós percebemos um fio de confiança em seus sentimentos. E é muito importante nós percebermos isso, porque nós vivemos um contexto de evangelicalismo, influenciado pelo iluminismo do século XIX, e muito influenciado pelo movimento pentecostal de 1900, nós vivemos um evangelho sentimental, e isso é muito prejudicial à fé verdadeira, porque o evangelho sentimental coloca o holofote no coração do homem, nos sentimentos do homem. Então, o pensamento dos crentes, ele é um pensamento que tem a ver com a busca por uma resposta que vem dos sentimentos. E aí os crentes dizem assim, eu preciso sentir a presença de Deus. Alguns querem sentir um arrepio, mas eu preciso sentir a presença de Deus, eu preciso sentir o fervor no culto. E é interessante que muitas vezes o fervor do culto está relacionado com louvores, com o movimento, com a altura do som. Alguns dizem assim, eu preciso me sentir perdoado, eu não estou sentindo o perdão. Outros vêm e dizem assim, eu preciso sentir que estou tomando a decisão certa. Eu preciso sentir que eu sou salvo, eu preciso sentir que eu sou amado, eu preciso sentir, mas meu irmão, minha irmã, por que você precisa sentir? Porque eu estou fundamentado nas respostas que os meus sentimentos me darão. Abraão não. A fé de Abraão estava fundamentada em suas convicções. Se Abraão fosse dar ouvido para os seus sentimentos naquele momento da prova, ele tomaria um rumo muito distante daquele que glorificou a Deus. Meus irmãos, esses crentes que buscam, nós muitas vezes quando buscamos respostas dos nossos sentimentos, nós estamos vivendo uma fé subjetiva. Uma fé subjetiva é uma fé que está pautada nos sentimentos pessoais. E qual é o problema da fé subjetiva? É que a fé que está pautada nos sentimentos, ela é como uma nuvem. O crente, ele está animado com Deus no domingo, ele está animado com a igreja naquele evento, mas outro domingo ele não vem na igreja. Porque a fé dele é subjetiva. Ao mesmo tempo que ele está pegando fogo de amores por Deus, ele quer fazer seminário, ele quer fazer curso, ele quer ler livro, ele quer fazer isso, ele quer fazer isso. No outro mês, ele está totalmente desanimado. Ele não quer mais nada. Porque ele está sentindo, ele está querendo sentir. A fé
de Abraão, pautada nessa resposta dele, não estava pautada nos possíveis sentimentos de Abraão. Queridos, não é intrigante essa resposta de Abraão? Eu acho muito intrigante. Sabe por quê? Porque a resposta de Abraão foi a seguinte: filho, Deus proverá para si um cordeiro. Mas no versículo 9 ele está amarrando Isaac. Quando eu li essa declaração de Abraão, eu falei, para mim não está fechando a conta. Se eu fosse Isaac, pai, eu fiz uma pergunta lógica, e a resposta que o Senhor me deu é, tá bom, Deus vai providenciar o cordeiro, então vai aparecer o cordeiro. Aí de repente, no versículo 9, eles chegam ao local, Abraão monta o altar, e ele deita o rapaz, e ele amarra o rapaz. E é interessante porque a tradição judaica, ela dá tanta ênfase a esse momento, por isso que esse texto aqui ele é tão clássico. Se você for conversar com um judeu e falar desse texto, ele vai falar assim, esse texto é o texto da Akedá. Aí você vai perguntar, mas o que significa Akedá? Ele fala assim, Akedá significa amarração. Esse é o texto da amarração, nada tem a ver com pentecostal, viu? Esse é o texto da amarração, porque é o texto em que Abraão amarrou Isaac. Eu perguntaria como ocidental, mas o que tem a ver ele ter amarrado Isaac? Aí alguém me diria, então, mas você não leu Levítico? Você não precisava amarrar o cordeiro. Abraão amarrou Isaac, porque ele estava tão convicto que ele faria, que ele não queria que Isaac sofresse. Caso ele desse um golpe e Isaac não fosse morto, Isaac ia se debater. E ele ia ter que dar vários golpes. E ele não queria que o filho dele sofresse, então ele amarrou. Esse ato de amarrar foi tão marcante no discernimento do povo hebreu, que eles chamam essa narrativa de Akedá. A narrativa da amarração. Mas queridos, o que nós percebemos é que Abraão, quando ele dá uma resposta para Isaac, Abraão está experimentando aqueles momentos que a gente diz alguma coisa e a gente nem imagina que Deus vai fazer exatamente aquilo que nós estamos falando. Ele está falando algo profético que ele mesmo não está apoiado nisso. Preste atenção nisso, meus irmãos. Ele diz assim, o Senhor vai providenciar o cordeiro, mas ele não está apoiado nessa palavra profética. Ele nem sabe que ele está profetizando, porque senão ele se apoiaria nisso. Ele não sabe, porque no versículo 9 ele amarra quem? Ele não fica esperando o cordeiro que Deus vai providenciar. Ele amarra Isaac. E aí, meus irmãos, ele estende a mão. Preste atenção nos detalhes de Moisés. Moisés diz no versículo 10 que ele estendeu a mão. Isaac estava amarrado, ele estende a mão, ele põe a mão no cutelo, na faca, e ele levanta a mão para sacrificar Isaac. No versículo 10. Vamos parar um pouquinho por aqui. Eu quero pensar algumas verdades com vocês, para nós continuarmos depois. Meus irmãos, o Senhor, Ele tem revelado a nós como igreja a sua palavra. Mas o Senhor tem revelado a sua palavra não apenas para nós como povo. O Senhor tem revelado a sua palavra a indivíduos. Mas nós precisamos já saber, isso já deveria estar na nossa mente, que aquilo que Deus está fazendo na sua vida como um indivíduo tem a ver com aquilo que Deus está fazendo no seu povo. A sua história com Deus é a história de um Deus que anda com o seu povo. Muitas vezes nós ficamos tão presos aos acontecimentos. Abraão nem imaginava que aquela experiência dele, que aquele silêncio dele, que aquela aprovação dele estaria sendo lida para o povo de Israel inteiro. Porque quando Deus deu essa prova a Abraão, Deus não estava apenas moldando o caráter de Abraão, Deus não estava apenas se revelando a Abraão, era algo muito maior. Deus estava fazendo algo no seu povo. E meus irmãos, quando nós passamos por
diversas situações, sejam elas agradáveis ou difíceis, o que vai ficar em evidência são os nossos sentimentos. Porque Deus nos criou assim. O que vai ficar em evidência são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles sofrem a síndrome da liderança. E o que todo líder ele tem nele? Ele sempre quer dar a última palavra. Sempre quer dar a última palavra. E os sentimentos, eles sofrem dessa síndrome. Os nossos sentimentos querem dar a palavra final. Os nossos sentimentos, eles deveriam ser aqueles vagões que ficam atrás do vagão principal. Mas normalmente os nossos sentimentos, eles estão à frente, eles estão puxando toda a nossa vida. E meus queridos, nós podemos manifestar sentimentos compreensíveis. Eu tenho me deparado com irmãos, com irmãs, que quando falam das suas lutas, das suas dores, das suas dificuldades, eu compreendo todas elas. Os nossos sentimentos que se manifestam, eles são compreensíveis. A gente pode até imaginar os sofrimentos de Abraão, os sentimentos de Abraão, mas meus irmãos, os nossos sentimentos não podem conduzir nossas ações. Não podem. As nossas convicções naquilo que Deus já disse para nós, é o que deve conduzir, mesmo que o que Deus nos disse esteja indo contra ao que nós estamos sentindo. Nós não podemos ser esse povo do evangelho sentimental. Eu estou esperando uma resposta do meu coração, dos meus sentimentos. O meu sentimento está dizendo isso, então eu sigo por aqui. Não. O servo de Deus que aprendeu a andar com o Senhor, ele luta para que a palavra de Deus, que já foi pronunciada para ele, determine a sua postura diante dos acontecimentos. Deixa eu ser um pouco mais prático. Enquanto os seus sentimentos te conduzem para um silêncio recluso, o que Deus já disse foi: fortaleça os seus joelhos trôpegos e as suas mãos vacilantes. E aí você se apega ao que Deus falou, não ao que seus sentimentos estão dizendo. Enquanto os seus sentimentos te induzem a não subir o Monte Moriá, aquilo que Deus já falou foi: fortaleça o seu discernimento e continue confiando em mim até o fim. Até o fim. Lá em Apocalipse a gente vê essa mesma verdade: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Perseverança. Então você se apega ao que Deus disse, não ao que você está sentindo. Enquanto os seus sentimentos estão criando possibilidades para desistência, o que Deus disse foi: não olhe para o poder das circunstâncias. Olhe para quem, além de permitir as circunstâncias, Ele tem poder para mudar todas. E aí você se apega ao que Deus já falou para você. Tudo isso que eu estou dizendo, você já sabe, Deus já disse. E meus irmãos, enquanto os nossos sentimentos, enquanto os seus sentimentos prendem os nossos olhos em uma falsa expectativa de livramento, o que Deus diz foi o seguinte: olha, os meus pensamentos não são os seus. Eu consigo ver isso na mente de Abraão. Quando Abraão está dizendo aquilo para Isaac: Isaac, Deus providenciará um cordeiro, mas Isaac, deita aqui. Eu não posso me apoiar nisso. Eu vou me apoiar naquilo que Deus falou lá atrás: em você será bendita a minha descendência. Eu verei netos vindo de você. Então eu vou amarrar você, Isaac, deita aqui. Porque eu não estou apoiado no que o meu coração está dizendo, no borbulhar dos meus sentimentos. Eu estou fundamentado ao que Deus já falou. E Deus é fiel ao que Ele diz. Meus irmãos, Abraão, quando ele estendeu a mão e ele pegou o cutelo, a sua fé em Deus, a sua confiança no caráter de Deus, naquilo que Deus havia dito, era o vagão que estava puxando toda a sua vida.
Agora e você? A sua realidade hoje está fundamentada em seus sentimentos? Ou na palavra imutável do Senhor? O altar em Moriá também nos ensina, e é a segunda verdade de hoje e a última, sobre a graça condicionada. E o que é essa graça incondicionada? Nós vamos ver dos versículos 11 e 12. Eu convido você a me acompanhar. Junai, leia para nós, por favor, os versículos 11 e 12, a parte A apenas. Tá bom, até aí, Junai. Até aí. Não estenda a mão sobre o menino e nada faça ao menino, ou melhor, ao rapaz. Meus irmãos, diferente do que muitos pensam, a graça de Deus nunca esteve condicionada à capacidade do homem de responder de forma positiva a Deus. Eu vou repetir. Diferente do que muitos pensam, a graça de Deus nunca esteve condicionada à capacidade do homem em responder de forma positiva a Ele. Por isso que o que muitos defendem que a eleição de Deus a eleição de Deus segundo a presciência de Deus tem a ver com que Deus, vendo o homem que iria crer, Deus conduz isso. Se você crê dessa forma, você está dizendo que a graça de Deus, ela está condicionada à capacidade do homem que Deus viu antes, à capacidade desse homem de responder de forma positiva a Deus. Isso é incoerente. Isso vai contra as Escrituras. A graça de Deus, ela está condicionada ao próprio caráter de Deus. E por que isso precisa ficar claro e ser prático na nossa vida? Porque quando nós olhamos o texto, nós não lemos a parte B do versículo 12, parece incoerente isso que eu acabei de dizer. Porque parece contrário, porque o que o anjo diz a Abraão, no versículo 12b, dá a entender que o livramento de Deus foi resultado da obediência de Abraão. Não é isso? Porque o anjo disse assim para Abraão: Abraão, não faça nada ao menino, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Dá a entender que o livramento veio porque Abraão respondeu em obediência a Deus. Mas não é verdade. E como nós sabemos que isso não é verdade? Porque o próprio Abraão que está sendo provado, ele vai dar um nome a esse local que não exalta a sua fé, exalta o caráter de Deus. Quando ele coloca o nome daquele altar de Moriá, e ele diz, o Senhor proverá. Quando naquele altar em Moriá ele diz, olha, esse altar se chamará Deus proverá, o Senhor proverá. Ele está mostrando que o livramento de Deus tem a ver exatamente com o que Deus é. Mas meus irmãos, o que eu quero mostrar para vocês é um momento maravilhoso de Abraão aqui. Todo aquele silêncio doloroso, toda aquela dor silenciosa, todos os seus temores, que estavam sendo levados até o fim. Dá para perceber, eu consigo, pela imaginação, ouvir as batidas do coração de Isaac. Quando o pai dele pega o cutelo e levanta o cutelo. Isaac não era um menino, Isaac era um rapaz. Isaac poderia ter colocado a mão antes de ter subido ao altar. Isaac, como um rapaz de quase 18 anos, o pai dele mais de 115 anos, Isaac poderia ter segurado os braços do pai dele e falar assim, pai, o que o senhor está fazendo? Ô pai, o que o senhor aconteceu? O senhor pirou? O senhor leu muito a Bíblia, ficou louco? Não. Isaac deita. Ele é amarrado, ele já está entendendo o que está acontecendo. Ele não está entendendo o que Deus falou com o pai dele. Mas sabe o que Isaac tem claro? Deus falou com o meu pai. Mas dá para ouvir o coração de Isaac acelerado. E dá para ouvir o coração de Abraão despedaçado.
cansado, mas convicto. E Abraão estava tão convicto que ia fazer que o anjo, quando falou, a ideia do anjo falou do céu, a ideia é que o anjo bradou 2 vezes, porque se fosse só uma não ia dar tempo, ele ia. E o anjo disse: Abraão, Abraão. Abraão responde: eis-me aqui, não faça mal ao menino. Meus irmãos, prestem atenção. Esse momento terrível foi interrompido pelo mas da graça de Deus. Mas Deus, no versículo 11. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei de Efésios capítulo 2, versículo 4. Éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Meus irmãos, a mesma mudança na narrativa que esse mas trouxe, foi a mesma mudança que o Senhor produziu na nossa narrativa, quando dele veio também um mas. O que eu quero levar vocês a perceber é que o que Deus está fazendo aqui, não é algo que está acontecendo só nesse contexto do Monte Moriá. Apesar da resolução de Abraão em obedecer, eu disse que o anjo precisou falar 2 vezes, apesar de ir até o fim de acordo com o que Deus havia pedido, Hebreus fala que ele estava mesmo para sacrificar o seu filho. Apesar de Deus ter permitido Abraão ser espremido na prensa, esse foi o Getsemane de Abraão. A palavra Getsemane significa exatamente espremido na prensa da oliveira. Era um local que tinha muitas plantações de azeitona. E quando Jesus estava ali no Getsemane, Jesus estava sendo prensado. Mesmo que Abraão estivesse sendo aqui espremido na prensa da provação, preste atenção, Deus nunca poderia ir contra ao que Ele é. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Meus irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos é que essa manifestação da graça de Deus aqui, ela estava condicionada ao caráter de Deus. Sabe por quê? Deus nunca permitiria um sacrifício humano. Deus nunca permitiria que Isaac fosse sacrificado aqui. Puxa, pastor, mas Deus não pediu? Não, Deus pediu. Essa que é a questão. Se nós não lermos na perspectiva de um Deus que está se revelando, nós não vamos entender o que Deus está fazendo. Sabe o que Deus está fazendo aqui? O que Deus está mostrando para Abraão é como todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso vai ficando mais claro no decorrer da narrativa. Mas, meus irmãos, apesar de Abraão no seu íntimo ter visualizado Isaque morto, isso nunca seria permitido pelo Senhor. Muitos anos para frente, Deus levanta um profeta chamado Jeremias. E Jeremias se levanta diante do povo e diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que é mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altares de Tofete no vale de Inom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, algo que eu nunca ordenei, nem nunca passou pela minha mente. Nunca passou pela minha mente um pai entregando o seu filho em sacrifício a mim. Nunca passou pela minha mente. Aí eu posso dizer, você pode dizer, não passou sim. Deus pediu isso para Abraão.
Queridos, esse Deus que está se revelando, Ele sabe que na hora que Ele disse para Abraão, Abraão, não faça isso com o seu filho. E aí nós vamos ver, semana que vem, que algo acontece. Enquanto Abraão está com o cutelo na mão, e o anjo fala, e Abraão abaixa o cutelo, de repente passa algo. E quando ele olha, tem um bicho preso pelo chifre. Quando a gente lê essa narrativa e fala assim, puxa, Abraão não viu que tinha um cordeiro preso pelo chifre num arbusto. Meus irmãos, você já viu um bicho, um carneiro preso pelo chifre? Você acha que ele ia estar quietinho lá? Abraão nunca poderia estar ali sem perceber que tinha um carneiro, um cordeiro preso no arbusto. O que aconteceu é que naquele exato momento, um carneiro apareceu e se prendeu ao arbusto. E quando Abraão viu isso, e nós vamos ver domingo que vem, ele depois disso, ele vai dizer assim, o Senhor proverá. E muitos crentes dizem assim, Jeová Jirê, vamos cantar Jeová Jirê, Deus proverá, Deus proverá. Meus irmãos, essa forma de falar revela que nós não entendemos o que Deus está provendo. Deus está fazendo tudo isso para mostrar que Ele é o provedor. E como que Deus provê? Deus provê a salvação por meio de um sacrifício substitutivo. Essa é a provisão. E Deus está aqui nessa situação, se revelando como o Deus provedor. E nós vamos ver, meus irmãos, a provisão disso. Mas o que Abraão estava aprendendo com Deus, sabe qual foi a grande questão da prova de Abraão? Abraão estava experimentando como Deus iria cumprir a promessa que Ele fez a ele em Gênesis 12. Sabe como, Abraão, eu vou prover? Sabe como, Abraão, eu vou cumprir a promessa que eu fiz em você e vai alcançar todas as famílias da terra? Eu vou providenciar um cordeiro. E por meio desse cordeiro, aqueles que deveriam morrer serão libertos. Meus queridos, é a primeira vez na história da revelação que aparece a lição litúrgica do sacrifício substitutivo. É a primeira vez. E nós vamos ver exatamente isso. Mas vamos focar nessas verdades no domingo que vem. Mas eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós sobre isso que nós vimos. Meus queridos, Abraão, ele não imaginava que aquilo que o Senhor estava fazendo com ele era muito maior do que ele imaginava. É interessante porque nós muitas vezes não percebemos que aquilo que o Senhor está fazendo com a sua igreja é muito maior do que a gente pode imaginar. Infelizmente, muitos dos meus irmãos que estão sentados aqui, muitos dos crentes que estão caminhando pelo mundo, eles não estão tendo noção que as suas lutas, apesar de serem um tratamento do Senhor, transformando o caráter do seu servo, da sua serva, muitos não estão tendo discernimento, que o Senhor não está santificando apenas aquele que está passando pela prova. O Senhor está pensando em algo muito maior. O Senhor está santificando o seu povo. Meus irmãos, a nossa visão é muito individualista e limitada. Muito. Mas quando Deus vê, Deus está pensando no seu povo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se decepcionou com a sua fé? Você já passou por uma situação em que você ficou totalmente decepcionado com você?
Você sabe o que você deveria fazer, você sabe como que você deveria proceder, você sabe como que você deveria crer, e você percebe que você não conseguiu fazer aquilo que você sabe. E aí você ficou frustrado. E aí você começou a ficar totalmente quebrantado e até desanimado diante de Deus por causa disso. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas que bênção. Que bênção. Se você já ficou decepcionado com você, com a sua fé, louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? Isso é característica daqueles que andam com Deus. Aqueles que andam com Deus, eles não exaltam a sua capacidade de confiar e crer. Aqueles que andam com Deus, eles falam, se eles podem falar, da sua incapacidade e miséria, muitas vezes em relação à fé. Em nenhum momento Abraão, ele exaltou a sua fé. Meus irmãos, se tem alguém que poderia descer do monte e fazer um culto de gratidão pela fé que teve, Abraão era rico. Os povos da terra temiam Abraão. Tanto é que quando Sara vai morrer lá na frente, você tem que ver o povo filisteu. O príncipe dos filisteus, ele se prostra diante de Abraão, e ele diz: Abraão, meu senhor, o senhor está querendo comprar uma terra aqui, um túmulo para sua esposa? De forma alguma, nós vamos dar. Abraão era temido pela sua experiência e vida com Deus. Abraão poderia descer do Monte Moriá e falar: filho, que experiência que eu tive com Deus, olha, eu preciso agora fazer uma festa. Aí o povo ia sair dizendo: Abraão, 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 Abraão. Abraão chama Isaac e fala assim: Isaac, vamos fazer um altar. Esse altar vai ser um memorial. Ô pai, como que a gente vai chamar esse altar? Abraão creu. O pai Abraão, o homem da fé. É interessante que quem fala isso sobre Abraão é Deus, não ele. Lembra em Gênesis 12? Eu farei grande o teu nome. Davi, ele disse assim: a minha glória está naquele que me exalta. Porque Davi sabia que quem tinha que exaltar ele era o Senhor, não ele. Tinha condições de se exaltar, mas ele. Porque aqueles que andam com Deus, quando têm experiências com Deus, eles evidenciam o caráter do Senhor. Por que isso, meus irmãos? Porque Abraão sabia que a graça de Deus, ela estava condicionada ao que Deus é. Não tinha nada a ver com ele. Nada a ver com ele. Nada a ver com a capacidade dele crer. Mesmo que Deus tivesse dito: olha, porque você não negou o meu filho, você será abençoado. Deus vai reforçar isso, a gente vai ver. Mas Abraão cria que a graça de Deus, a provisão de Deus, estava pautada unicamente no caráter do Senhor. E o que isso tem a ver comigo e com você? Não fixe os seus olhos apenas em você. A sua visão, ela está muito restrita ao campo dos acontecimentos. É muito maior que isso. É muito maior. Você não consegue entender como que isso pode ser maior. Mas é muito maior do que isso. Olha, lembre-se que eu estou falando não do sofrimento por causa do seu pecado. Eu estou falando daquela prova que nada tem a ver com o seu pecado. Tem a ver com o que Deus está concedendo a você. Não é consequência do seu pecado. É realmente vem da parte do Senhor. Você precisa entender que algo maior está acontecendo. Levante a sua cabeça para perceber que se Deus está atuando, sempre algo maior e mais excelente está por vir. É maior que você. Você só vai entender depois. Agora não é tempo para você tentar entender. É tempo para você confiar no Deus, no caráter de Deus. Confia nele. Não olhe para os seus sentimentos, não olhe para as circunstâncias. É tempo de olhar para o Senhor. E se Ele está atuando, está presente, você pode ter certeza que algo maior, muito maior que você, vai vir. Isso nada tem a ver com você. Isso tem a ver com Ele. Isso tem a ver com o Senhor.
Por isso, a mesma graça condicionada que se manifestou na voz do anjo, é a mesma graça que se manifestou quando ele se revelou a você. Eu me deparei certa vez com um irmão, na verdade algumas vezes, né? E ele estava dando tanta ênfase à miséria dele, à miséria do povo de Deus, à miséria dos crentes, aos pecados dos crentes, que eu precisei exortá-lo. Porque muitas vezes, eu disse que é uma bênção quando nós reconhecemos a nossa miséria, quando nós nos deparamos e nos decepcionamos com a qualidade da nossa fé. Eu disse que isso é uma bênção. Isso tem a ver com nos humilhar e sermos humilhados. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós chegamos a um patamar que nós começamos a falar contra Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus disse a você que você estava tendo os olhos abertos pela graça dEle, por meio do mas dEle que te salvou, Ele sabia exatamente quem você é. E se Ele decidiu olhar para você e dizer assim, mas seja salvo, se Ele decidiu investir em sua vida, você tem que tomar cuidado. A forma como você olha você, a sua humilhação, ela tem que ter um limite. Porque o valor da sua vida, nós já aprendemos sobre isso, não tem a ver com o que você vê, tem a ver com o preço que foi pago por você. E se Cristo pagou um alto preço por você, você precisa saber que algo da parte do Senhor grandioso está acontecendo na sua vida e Deus está atuando na sua vida. Por isso que a graça de Deus ela está fundamentada nele mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Isso significa, se Deus, Ele decidiu te chamar para Ele, Ele é fiel ao que Ele faz. E Ele vai fazer. É um texto que muitos crentes deveriam memorizar. Tito, capítulo 2, 11 a 14, eu já disse para vocês. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens que creem. Ela nos educa. Em outras palavras, a graça de Deus está nos treinando. O favor imerecido de Deus está nos educando para que nós possamos renegar a impiedade e as paixões mundanas, para que possamos viver no presente século sensata, justa e piedosa. Mas eu quero destacar o final. Ele deu a si mesmo por nós. Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de obras de justiça. Você está entendendo? A graça de Deus, ela se manifesta salvadora a indivíduos. E essa graça de Deus está atuando na vida de indivíduos. Ela está atuando na vida de indivíduos, porque Deus está purificando para si um povo, exclusivamente dele. O que eu estou querendo afirmar é que o que estava acontecendo com Abraão, ia muito além de Abraão. O que acontece na vida de um servo de Deus, em sua aprovação com Deus, é muito maior. Então, queridos, até agora um altar em Moriá nos ensinou sobre a obediência incondicional, que independe da dificuldade das circunstâncias, eu obedeço. Nós aprendemos sobre a fé relacional, é a fé que é fruto de sua caminhada com Deus. Nós aprendemos sobre a esperança fundamentada, ela está fundamentada no que Deus disse e não nos sentimentos, não naquilo que os sentimentos dizem. E nós vimos sobre a graça condicionada, que está condicionada no favor de Deus, que é fruto da sua misericórdia e fidelidade. Então, querido, mais uma vez,
Tudo que estiver acontecendo com você é maior do que você. Não pela intensidade das circunstâncias, mas pela presença da graça de Deus que bradou do céu e está te santificando. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês, diz o Senhor. Isaías 55, 8. Amém, irmãos?